Olá, estudante! Eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o primeiro ano do ensino médio. A nossa aula está dentro da área de conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas e vamos tratar de dois conceitos, etnocentrismo e relativismo cultural. Nesse bimestre, vamos ter duas aulas, sendo essa etnocentrismo e relativismo cultural, e a próxima vamos falar sobre diversidade cultural. Na aula de hoje vamos ter duas habilidades. A primeira, analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores, crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E a segunda habilidade, comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais e culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais, internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Como as habilidades elas se propõem tratar dos temas de forma muito ampla, muito extensa, nós não vamos dar conta de abordar cada um desses elementos. Por isso, nosso objeto de conhecimento vai ser os conceitos antropológicos de cultura, etnocentrismo, alteridade e diversidade, para entender a diversidade humana e as suas diferentes manifestações no tempo e no espaço. Então, assim, a gente vai aprender os principais conceitos nessa discussão sobre o tema que é cultura. Mas, o que é cultura? É um termo que, às vezes, estamos familiarizados, mas falta uma compreensão do que se trata. Porque algumas pessoas tendem a chamar outras, falando, você tem cultura ou não tem, baseado naquilo que pratica, naquilo que consome. Então, nós temos que parar para pensar agora se a nossa postura em julgar as outras, se elas têm cultura ou não, é adequada ou não. Todas as pessoas, por viverem em sociedade, têm cultura. Então, não faz sentido falarmos que alguém não tem cultura, porque todos têm. A cultura se refere ao modo como elas se organizam enquanto sociedade, como sua língua, seus costumes, suas tradições, seus hábitos, suas crenças e valores morais. Sendo assim, toda cultura é um empreendimento social que foi construído ao longo da história, passando por gerações. Com isso, nós podemos olhar para a sociedade que vivemos, vamos perceber que os indivíduos dessa sociedade compartilham elementos em comum, pois isso faz parte da cultura na qual nós vivemos, porque nós compartilhamos esses elementos que foram construídos e constituídos ao longo do tempo. Como a cultura é o modo de viver de um povo, então ela é socialmente construída. Sendo assim, a cultura não pode ser pensada como algo estagnado que não muda. A cultura muda e deve mudar com o passar do tempo, atendendo aos anseios das pessoas. A cultura não é a natureza, não é algo biológico. Aqui nós temos que diferenciar a ideia de cultura e natureza, pois somente a natureza que nós podemos tratar como algo natural. E até mesmo a natureza, ela muda. Quando a gente vê nas aulas de biologia, quando fala sobre seleção natural, sobre evolucionismo, vemos que biologicamente a natureza muda. Então, a cultura, por ser socialmente construída, ou seja, ela é construída por pessoas, então é possível ser pensada, repensada e mudada. Principalmente quando há práticas que contribuem para vários tipos de violências. Inclusive, diante de várias situações, as pessoas gostam de falar isso não vai mudar porque sempre foi assim, é natural, é cultural. Então, é o momento de pararmos para pensar se essa prática ela é excludente, violenta e mudá-la. Então, para pensar, se a natureza muda com o tempo, por meio da evolução e da adaptação das espécies, por que a cultura não mudaria? Então,
é essa ideia que nós estamos trazendo para a discussão de hoje, porque nós temos que repensar a cultura que nós vivemos. Diante da diversidade cultural existente, também há a presença de pessoas preconceituosas e intolerantes que acreditam que sua forma de ver o mundo, de se vestir, de falar, de crer, são melhores ou as únicas que são corretas. E por isso, acabam cometendo vários tipos de violências contra quem pensa e age diferente. São violências verbais, psicológicas e físicas. Então, quando alguém trata um jeito de ser como o único que é correto, então tende a cometer violências com outras pessoas. Aqui nós temos uma charge, uma tirinha do H, onde ele está conversando com o filho dele, o Hamlet. O H fala para o filho, Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo, navegantes e não navegantes. O filho responde, de acordo com quem, papai? Ele, o H, responde ao filho, com os navegantes. Aqui nós temos uma ideia de um olhar de um grupo para o restante. Então, se não é igual a mim, é diferente. Então, ele divide o mundo entre navegantes e não navegantes. Então, várias pessoas, vários grupos culturais, eles podem se considerar como superiores e aqueles que são diferentes são inferiores. E essa ideia é chamada de etnocentrismo. Que é a forma de julgar o restante do mundo a partir das características particulares do seu grupo. Todos que são diferentes são considerados inferiores e, em muitos casos, sofrem violências. Esse tipo de atitude contribui para o racismo, o machismo, a homofobia e a intolerância religiosa. Então, quando homens se consideram melhores que mulheres, quando pessoas heterossexuais se consideram melhores como pessoas homossexuais, brancos melhores que negros, uma religião melhor que a outra, e assim vamos pensar em vários elementos. Então, isso é uma característica que vem do etnocentrismo quando eu tenho a intenção de achar que as características do meu grupo são melhores, são superiores. Aqui nós temos algumas bases teóricas do racismo, que foram difundidas principalmente no século XX. E uma delas é a ideia de eugenia, que defende a pureza das raças. Então, aqui é um personagem conhecido de muitos, que é o Capitão América, que é aquele soldado que era fraco, e de repente ele se torna um super soldado. Então, de que forma isso está ligado à ideia de eugenia? Inspirada na proposta do cientista inglês Francis Galton, defendia a seleção pelo Estado de jovens saudáveis e fortes, aptos para procriar seres mais capazes. Acreditando ser possível a purificação da raça, essa teoria chegou a propor a esterilização de doentes, criminosos, judeus e ciganos. Essas ideias também inspiraram as terríveis experiências pseudocientíficas do Terceiro Reich na Alemanha nazista. Então, aqui é uma definição de 3 sociólogas para o conceito de eugenia. E quando a gente fala de eugenia, pensamos na Alemanha nazista. Mas é um pensamento que ele é recorrente. Tanto é que na ficção, inclusive estadunidense, vemos a ideia de se criar um super soldado. Então, essa mentalidade faz parte da eugenia também. O outro é o arianismo, também bem próximo da ideia de eugenia, mas ele classifica uma população em limpos de sangue e infectos. Aqui está uma imagem de um soldado alemão do período da Segunda Guerra e uma frase em alemão aqui, que é Der Übermensch, que significa o super-homem. Então, a ideia de que a raça ariana seria uma raça mais evoluída, melhor do que as outras, e que essa pureza de sangue representaria a consolidação de uma raça humana superior. Então, justificava as desigualdades entre os seres humanos e advertia contra o cruzamento das raças.
Um de seus teóricos foi o filósofo francês Joseph Gobineau, que distinguiu os semitas dos arianos, os quais seriam física, moral e culturalmente superiores. Essa teoria foi apropriada no século XX em defesa da superioridade germânica e induziu as experiências do Terceiro Reich na Alemanha nazista, ou seja, as mesmas ideias lá da eugenia. A diferença aqui entre o arianismo e a eugenia é que o arianismo é uma prática de eugenia, mas que coloca a raça ariana, uma suposta raça superior, como aquela que deve permanecer na Terra e as outras devem ser eliminadas. O outro conceito é o darwinismo social, que defende a sobrevivência dos mais aptos. Inspirados na teoria da seleção natural das espécies, do naturalista britânico Charles Darwin, teóricos sociais buscaram aplicar a mesma ideia à sociedade humana, afirmando que só os mais capazes sobrevivem. Então, o darwinismo social, ele pega um conceito lá da biologia, do darwinismo, da seleção natural, e traz para a espécie humana. Então, coloca que a humanidade é dividida em várias raças e que naturalmente, segundo essa teoria, existem diferenças entre essas raças e que deve-se incentivar que as raças inferiores não deem continuidade e as superiores devem dominar, por exemplo, o mundo. E esse tipo de mentalidade reforçou e até legitimou práticas como a escravidão, como o genocídio indígena, porque colocavam outros povos que eles consideravam como inferiores, como menos capazes e, por isso, deveriam ser exterminados. Eles colocavam os povos diferentes do povo europeu como mais próximo de um estado animalesco, ou seja, de ser um animal não humano, do que de humanos. Então, esse tipo de teoria, inclusive, reforça a ideia de guerra, porque se está exterminando raças inferiores. Outro conceito, o de evolucionismo social, trabalha com o conceito de evolução da humanidade, dividindo os indivíduos em categorias como selvageria, barbárie e civilização. Essa teoria pensava a espécie humana como única, com desenvolvimento desigual e diferentes formas de organização. Para seus teóricos, a sociedade europeia tinha atingido o progresso, ponto máximo da evolução, a civilização, enquanto povos menos evoluídos, aqui colocado entre aspas, eram considerados primitivos. Um representante deste pensamento foi o filósofo inglês Herbert Spencer. Aqui, a ideia do evolucionismo social acredita que toda a sociedade passa por estágios de desenvolvimento. Então, todas iniciariam com o estágio primitivo, que seria a selvageria, e todas teriam a tendência de chegar no estágio avançado, que seria a civilização, que seria o estágio ideal que toda a sociedade ia passar. E o estágio intermediário seria a barbárie. Mas quem diz isso são os europeus. Então, os europeus olham para a sua realidade, para a sua organização de mundo e julgam os outros povos. Por isso que a gente vê em livros de história, quando fala lá dos bárbaros. Então, eles reconheciam aqueles povos, mas não como civilizados. Então, havia uma organização que eles entendiam, então chamavam de bárbaros. Mas quando eles chegam no continente africano, quando chegam nas Américas, no continente americano, eles veem que tem povos totalmente diferentes e eles chamam esses povos de selvagens, porque é totalmente diferente do modelo ideal, que é o europeu, que eles julgavam como o único civilizado. E a ideia de acreditar nisso reforçava, inclusive, práticas colonialistas que muitas pessoas, por meio da colonização forçada, impondo as suas ideias, suas crenças, achavam que estava fazendo certo porque estava adiantando o processo de evolução dessas sociedades. E nós temos discutido em outras aulas que nós não podemos usar essa expressão evolução quando tratamos de sociedade. Para lidar com isso,
nós temos um conceito que é o de relativismo cultural. A primeira pessoa que propôs esse conceito, que criou o conceito e falou de tratar as culturas de um modo relativo, foi o antropólogo alemão Franz Boas. E ele prega que não existe uma cultura superior ou uma cultura ideal. E por isso nós não podemos hierarquizar esses movimentos, ou seja, essas várias expressões culturais. E com isso nós vamos tratar todas as culturas com o seu valor. Então, a minha sociedade não pode falar que tem uma cultura melhor do que outra. Meu grupo não pode falar que produz cultura de uma forma melhor do que outra. Então, nós temos que entender que nós vivemos num mundo plural, onde há diversidade, e que, por causa disso, todas as culturas são válidas. Por isso que é esse relativismo cultural. Então, todas as culturas são relativas. E em relação a essa expressão de diversidade cultural, nós vamos, inclusive, aprofundar sobre isso na próxima aula, onde vamos falar sobre diversidade cultural. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o que é cultura. Então, nós vamos lembrar que tudo aquilo que eu produzo em sociedade, que minha sociedade produz, é cultura. Sobre as formas intolerantes de praticar a cultura e como superar essas intolerâncias. Então, mesmo eu vivendo uma sociedade onde há diversidade, ainda existe a tendência em acreditar nesse tipo de teoria. Então, eu olho para essas bases intolerantes que foram muito difundidas no século XX e posso pensar que isso está ultrapassado. Mas não, isso ainda faz parte do nosso cotidiano quando existem pessoas que são intolerantes e não aceitam o que é diferente. Essas pessoas que são intolerantes e não aceitam o que é diferente, elas buscam sustentar suas ideias por meio de teorias. Então elas vão resgatar em algum momento em que essas teorias foram difundidas e vão propor uma naturalização desse olhar. Por isso, nós vamos superar essas ideias, não aceitando-as e propondo um olhar relativo para a realidade, para essa realidade cultural. Na próxima aula, vamos falar sobre os diferentes contextos sociais e como eles influenciam de maneiras diversas os comportamentos dos seus grupos sociais. Vai ser uma aula voltada para o tema diversidade cultural e com ele vamos explorar a diversidade cultural existente na nossa realidade, seja no nosso contexto de Minas Gerais, de Brasil e de mundo. Por isso, é importante vocês se preparem para essa aula e, enquanto isso, aprofundarem mais nos temas da aula de hoje, identificando os conceitos, o que cada um deles significa, e conversar com os professores de História, de Filosofia, ou seja, das outras disciplinas de Humanas, e ver como que essas ideias, elas surgiram, em que contexto, e se elas existem ainda, como elas se sustentam, como estão presentes, em quais contextos, pois uma forma de superar aquilo que achávamos que não existia mais é conhecendo isso e identificando o problema para poder acabar com ele. Então convido vocês a aprofundar mais sobre o tema e nos vemos na próxima aula. Obrigado.